Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguindo aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Já pensou na dor de literalmente perder o chão sob seus pés? Imagina comigo, a terra treme, a força do vento provoca grandes estragos. As chuvas intensas e frequentes viram fortes enxurradas, abalando estruturas e destruindo o que parecia sólido, o que dava sentido ao dia a dia. Em poucos segundos, tudo se desfaz. Onde havia segurança, carinho e histórias, de repente não existem mais nada. Vidas assim como as casas desmoronam. Em meio aos caos surgem questões. O que fazer agora? Por onde começar? E com elas a sensação de que o futuro é nebuloso. O sentimento de impotência é esmagador. Tudo que era familiar, o que estava ao alcance das mãos, agora parece distante. Um dano irreversível. Maria também passou por mudanças devastadoras em sua vida, desde o início de sua jornada. A dor também esteve presente. Sair de casa e encarar o fim da vida tranquila que ela conhecia foi um tipo de perda, quando aceitou, em sua juventude, carregar em seu ventre o Filho de Deus. Ela não sabia o que o futuro lhe reservaria. Sua força foi alimentada por um amor incondicional e pela fé nos planos de Deus. Quando uma mulher perde seu lar, suas memórias e, por que não, parte de sua identidade, o primeiro impulso pode ser o de se afogar na dor e na desesperança. Mas, assim como Maria, essas mulheres se sustentam no que realmente importa. Não é o que foi perdido, mas o que permanece. A capacidade de amar, de sonhar e de recomeçar. Alma de Cristo, só
E assim, nesse clima de oração, pensando nos encontros da humanidade, na certeza de que a vida é a arte dos encontros, nós estamos começando o nosso programa nesta quarta-feira santa. Uma boa noite para você que está sintonizado aqui na TV Aparecida, canal de Nossa Senhora. Estamos ao vivo com esse nosso programa. Semana Santa para a gente se santificar, seguindo os passos do bom Jesus, sendo solidários com as dores de Maria, solidária em nossas dores. No programa de hoje nós vamos refletir sobre as atuais cruzes que a sociedade carrega. Muitas pessoas, por diversas situações, não podem celebrar na comunidade, não podem participar de momentos especiais aí na paróquia, na sua realidade. Por isso que a TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora, para cumprir bem a sua missão evangelizadora, para que dentro desse ano santo, Semana Santa, a gente se aprofunde cada vez mais no mistério do amor redentor do Senhor. Por isso, transmitindo as principais celebrações e cerimônias aqui direto do Santuário Nacional, nesta noite nós queremos levar para a casa de cada devoto esse momento de oração e reflexão. Com o bom Jesus, com o Senhor dos Passos e com Nossa Senhora, a bendita Senhora das Dores. E que esperança de Maria, firme, de pé, junto da cruz. Que alegria a sua companhia, obrigado pelo carinho da audiência. Também aqui quero acolher os nossos queridos músicos, cantores do Santuário Nacional, que vocês conhecem, nos ajudarão a rezar, a meditar, através da beleza e arte de suas vozes, com o canto, que é a nossa oração. E também aos músicos da nossa banda da TV Aparecida, do Projeto Pensa, aqui do Santuário de Aparecida. São muito bem-vindos. E tenho a alegria de receber aqui também o meu querido confrade, missionário redentorista, Padre Sérgio Luiz, que vem da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, da paróquia de Santo Afonso. Bem-vindo, Padre. Muito obrigado, irmão Arlan. Muito obrigado a vocês todos. Que essa seja realmente uma noite de mergulho na intimidade, de renovação de esperança. Podermos, nesse encontro de Maria com Jesus, firmar a nossa esperança no reino. Que bom estar aqui na casa da mãe. Obrigado por estar conosco, Padre Sérgio, tantos compromissos lá na paróquia, na Semana Santa, e nos ajudar a mergulhar nesse mistério do amor do Redentor. Toda a ótica, toda a lógica da Semana Santa, a gente só entende se for a partir do amor. E amor que brota, que nasce, e nós vamos ver todas essas narrativas na palavra de Deus. Como diz o nosso querido Dom Orlando Brandes, nosso arcebispo aqui de Aparecida, é Bíblia na mão, no coração e pé na missão. E com a Bíblia na mão está aqui a querida professora Gisele Canário, que é biblista, mestre em teologia bíblica e é professora de ensino básico, ensino superior. É muito bem-vinda. Boa noite, Gisele. Boa noite, irmão Alain. Boa noite, Padre Sérgio. É uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, em plena Semana Santa, refletindo sobre temas essenciais para a nossa vida, que fazem parte também da nossa labuta, da nossa esperança e daquilo que nós queremos conquistar a partir de agora. É isso que você diz, né, Gisele? Nós queremos falar da vida de tantas Marias e pensar em Maria sempre solidária conosco. Nesse primeiro bloco do nosso programa Encontros, e claro, em sintonia com a campanha da Fraternidade 2025, pensando nessa ecologia integral, nós queremos contemplar as cruzes silenciosas das mães que foram atingidas por desastres naturais. Mães que, como Maria, também perderam seus filhos e durante a dor viram o filho sofrendo e presenciaram muitas vezes a perda de seus lares e de tudo que construíram com amor. Que esta reflexão possa e nos ajude a pensar na solidariedade, na escuta, na ação concreta em favor da vida e da dignidade humana e no cuidado
com o nosso planeta, com a nossa casa comum. Vamos acompanhar. A gente não conseguiu nada. Perdemos tudo de novo, pela terceira vez. As alterações climáticas já são realidade no mundo todo e a cada dia nós vemos os impactos diretamente na população. O Rio Grande do Sul, por exemplo, em 9 meses, sofreu com enchentes de níveis históricos, provocando inúmeras mortes, desalojando famílias e trazendo danos ambientais e sociais. É um sentimento de perda de um filho. Eu moro há 20 anos aqui no Rio Branco, meu marido tem 72 anos e mora desde que nasceu aqui. Ele era plantador de verduras, legumes, frutas. A gente não vai embora daqui. Porque muita gente diz que quer ir embora daqui da Rio Branco, eu acho que não. A gente estava em Estrela 1 ano e meio, mais ou menos. Agora a gente tinha acertado com a dona da nossa casa, que a princípio era aluguel, e a gente fez um acerto com ela, estava pagando por mês para a gente comprar dela e foi tudo água abaixo. Não fiquemos sem nada. Tudo que nós temos está nessa casa, a gente, né, dedicou toda a nossa vida nessa casa e aqui nós vamos viver para o resto da vida. Ainda estou agradecendo a Deus. Ainda sou grata pela vida, minha vida, dos meus filhos, do meu velho. Sou muito grata ainda. Essas coisinhas a gente recupera. Bens materiais, daqui e dali, graças a Deus a gente recupera. A vida não recupera. Quantos pais estão procurando os filhos? Quantos filhos procurando seus pais? E a minha família está completa. Você consegue salvar alguma coisa hoje aqui da sua casa? Eu acho que sim. A minha dignidade. Quantas espadas que feriram a alma dessas mães. É a presença de Maria. Assim na cruz foi consolo para Jesus, a presença de Maria quer ser consolo para essas mães, especialmente que perderam seus filhos. Nessa primeira parte do programa, Padre Sérgio, nós estamos pensando nesses desastres ambientais. Até porque, irmão Alain, quando se perde uma casa, não se perde apenas, não é um imóvel, não são paredes, não é telhado, não são móveis, né? A casa, ela é muito símbolo do lugar da pessoa ser, são as relações que ali são tecidas, as construções pessoais que vai se fazendo ali naquele espaço, e de repente aquilo que era uma construção de sonho, de relações, por vezes um sonho de uma vida toda vai embora, né? Mas esses testemunhos mostram, e nisso o nosso povo brasileiro tem mostrado essa galhardia, essa grandeza de alma, porque não se perde a esperança, mesmo em meio a tudo isso, e é isso que faz essas pessoas sobreviverem, irem além do próprio desastre, não é? Então, essa é uma marca que deve estar presente também com a gente, quando a gente passa também por esses momentos de perda na nossa vida. Interessante, não, Padre Sérgio, quando nós vemos uma situação dessa, a mãe ali que perdeu de tudo, não é? Inclusive famílias, filhos, e ela vai dizer, não, mas olha, a minha dignidade, eu ainda encontro motivos para agradecer. E você também dizia bem, o show de solidariedade que nós vimos, sobretudo há quase um ano atrás, com essas enchentes no Rio Grande do Sul, é a paixão de Jesus que acontece ainda hoje, mas nós vemos ali Marias firmes, de pé e tentando ser consolo para muitas situações. E é interessante isso, né? Porque a mesma consolação que essas mães, que essas mulheres são capazes de dar para os outros, não obstante toda a dor que elas passavam. Eu me recordo disso quando a gente pode pensar também naquele encontro de Jesus com as mulheres na subida para o Calvário, as mulheres que tinham a sua própria história de dor com os seus filhos, mas ali lançam um olhar de consolação para Jesus. E isso, quando se faz na fé, né, Gisele e irmão Alain, Deus sempre devolve, né?
Jesus, no meio de toda aquela dor daquelas mulheres também, foi capaz de trazer para elas uma palavra de consolação. Porque sempre que há essa permuta de esperança, sempre se supera, sempre se tem a capacidade de ir além daquilo que a própria dor pode ocasionar, pode fazer surgir na vida. Interessante, Padre Sérgio, e eu estava pensando aqui, professora Gisele, que aquela expressão, né, que a sombra passa, a erva seca, a flor murcha, mas a palavra permanece. A palavra de Deus é um bálsamo que ajuda a curar essas eventuais feridas destas mães? Sem sombra de dúvida, irmão Alan. Desde os primórdios da humanidade, aí quando eu falo de primórdios da humanidade, vou recordar bastante o Antigo Testamento, trazer à tona a profecia. A gente percebe que essas situações que essas mulheres de hoje, que essas mães de hoje passam e sofrem, muitas, tanto as labutas, como as esperanças, como as conquistas, as mulheres ao longo da história, elas foram enfrentando. Por exemplo, quando a gente olha o profeta Isaías, quando a gente teve o exílio da Babilônia, quando aquelas mulheres, elas foram obrigadas a permanecer num local, vítimas de situação de miséria, de fome, ocasionada porque elas foram expulsas da sua casa, onde elas não tinham condições de serem sustentadas nem por si mesma e muito menos e porque perderam também os seus maridos, vítimas pelos desastres ocasionados da guerra. Eu sei que a gente vai falar depois da guerra, mas também por serem expulsas do ambiente onde elas estão. Então, quando você olha esses relatos, você olha para a profecia bíblica, você percebe que ao longo do tempo, ao longo da história, as mulheres, sem sombra de dúvida, são as maiores vítimas desses desastres, seja ele ecológico, seja de uma outra situação social, seja até mesmo no ambiente da fé, no ambiente religioso. E as mulheres são fortes, mas ao mesmo tempo, elas não podem ser fortes sozinhas, né? As vítimas dos desastres ambientais, elas são as primeiras que mais sofrem. E muitas vezes o grito delas, o pedido de socorro delas não é ouvido. E eu me recordo do grito, da súplica de Maria implorando a Deus, mesmo Jesus sendo filho de Deus, ela implorando a Deus que estivesse ali naquele momento de profunda dor. Então, acho que celebrar esse momento, celebrar as dores das vítimas, da ecologia, das catástrofes ambientais, é também trazer à tona uma fé que não é uma fé, sabe, uma fé que se esvazia, que muitas vezes é comprada ou mercantilizada, mas algo que nos transforma e que faz valer a pena a vivência de toda uma história de mulheres. Especialmente a gente pode pensar, porque numa crise, nesse momento de dor, a gente pode encontrar essa oportunidade para alimentar ainda mais a fé. Tendo fé, não nos faltará esperança. Alguma passagem bíblica que ilustra, professora Gisele, que você poderia rezar aqui conosco? Quem sabe aí em casa, pegue a sua Bíblia de Aparecida também na mão. Sim, irmão Alan. Isaías 32, 17 e 18. O fruto da justiça será paz, e o efeito da justiça, tranquilidade e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas seguras, em lugares tranquilos. Uma pequena oração conosco, Padre Sérgio, para a gente concluir esse primeiro bloco aqui, pensando nesse encontro e sendo solidários com a dor de tantas mães que perderam filhos em desastres naturais. Eu quero trazer ainda uma lembrança do livro do Êxodo, no capítulo 2, quando uma dessas mulheres que até é pouco conhecida, pelo menos no seu nome, que é Jocabede. Jocabede foi a mãe de Moisés, que no momento em que os filhos estavam para serem mortos, ela toma o seu filho, coloca-o num cesto e deixa que ele seja levado pelas águas do Nilo
até quando ele então foi resgatado pela filha do faraó. Deixe que a tua esperança seja embalada, ainda que seja por um balaio, por aquilo que possa parecer nulo. Se você espera, se você coloca a tua esperança em Deus, na tua vida, se alguma coisa está caindo, está sendo destruído, renova o teu sim na gratidão, porque Deus é fiel para ajudar você a reconstruir, a colocar de pé novamente. Por isso, Pai, na força do teu resgate, do teu amor, vem reconstruir sobretudo os lares, onde as paredes estão de pé, mas as relações estão ruídas, onde as relações estão feridas, que na força do teu amor, o Senhor restaure a esperança e coloque de pé, pela intercessão das mãos de Maria, aquela que não duvidou, aquela que sempre renovou a sua esperança, que venha a tua bênção, Senhor, assim, restaurando, reconstruindo essas casas, essas relações. Amém. Amém, que assim seja. São dores como a de Maria que continuam transpassando e chegando ao extremo no coração de tantas mulheres. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, quero te convidar para você refletir conosco um tema comovente, muito profundo. As mães que convivem com o desafio de cuidar de filhos com doenças raras. Nós vamos ver histórias de amor, de luta, de superação, que merecem ser ouvidas e acolhidas. Eu te vejo tão jovem, tão cheia de vida, tão mulher como as outras mulheres da terra, mas em ti qualquer coisa desperta atenção. Deixa a Deus o teu coração, deixa a Deus o teu coração, igual Maria, igual a Marta, igual a Clara, igual Teresa, igual Teresa, igual a Clara, igual Maria, mãe de Jesus. Tu podias sonhar como as outras mulheres, és mulher como as outras mulheres da terra, mas buscastes o amor que tu viste na cruz e juraste ser de Jesus, e juraste ser de Jesus, igual Maria, igual a Marta, igual a Clara, igual Teresa, igual Teresa, igual a Clara, igual Maria, mãe de Jesus. Eu te vejo tão frágil, tão forte de graça, tão mulher como as outras mulheres da terra, mas o mundo te olha sem compreender. Deixa a Deus teu corpo e teu ser, deixa a Deus teu corpo e teu ser, igual Maria, igual a Marta, igual a Clara, igual Teresa, igual Teresa, igual a Clara, igual Maria, mãe de Jesus, igual Maria, mãe de Jesus. Existe uma dor muitas vezes oculta, uma dor que precisa ser transformada em força. Ela surge com um diagnóstico e muitas dúvidas, termos técnicos e siglas que essas mães jamais conheceriam passam a fazer parte da rotina, junto de uma busca incansável por tratamentos.
o que por vezes é mais uma dose de esperança do que a certeza de uma solução. Porém, em tantos dias, fica martelando a dúvida: o que mais posso fazer pelo meu filho ou pela minha filha? É lutar contra o imprevisível, esperar por uma melhora que nem sempre vem. É sentir no peito uma angústia cada vez que a saúde do meu maior amor se fragiliza mais um pouco. A mãe que tem um filho com uma doença rara é feita de uma coragem silenciosa, que por vezes nem ela percebe ou entende. E assim como Maria, a mãe de Jesus, que assistiu ao sofrimento de seu próprio filho. Essas mães não desistem e vivem o Calvário ao lado deles, porque o seu amor não conhece limites. Essa missão que pode fazer questionar o sentido da vida também transforma. Neste Calvário, elas aprendem a celebrar os pequenos milagres do cotidiano. Um simples sorriso, um momento de autonomia. Até o menor dos progressos tem o sabor de uma grande vitória e traz a profunda compreensão do que significa amar. É entender ainda de uma forma dolorosa que a verdadeira luta não é contra a doença, mas contra a desesperança. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me. São tantas Marias que hoje aqui no nosso programa Encontros nós queremos que vocês possam se unir a Maria, a mãe de Jesus, a Senhora das Dores. A dor que invade o coração de Nossa Senhora não tira a esperança de que a vida vencerá. Recebemos aqui nesta noite o Padre Sérgio Luiz, missionário redentorista, e a professora de Bíblia Gisele Canário. Eles que estão nos ajudando a refletir nesse momento profundo de fé, de sensibilidade, de solidariedade, e para que possamos meditar sobre as dores de Maria ao ver o seu filho. Jesus caminhando rumo ao Calvário. Pensemos na cena daquele encontro, que não tem nenhuma palavra, mas tem um olhar, tem o amor que pode amenizar qualquer dor. Relacionando essa dor tão intensa com as dores da sociedade atual. Dores que ainda atravessam as nossas famílias, comunidades e corações. Hoje, ao meditarmos sobre as angústias de Maria, ao ver o seu filho Jesus no caminho do Calvário, nós também somos convidados a refletir sobre o sofrimento de tantas mães. Assim como Maria enfrentou essa dor profunda de ver o sofrimento do seu filho amado. Muitas mães contemporâneas enfrentam essa dor e veem seus filhos lutando contra doenças raras. Doenças, às vezes, até sem cura. Acompanhemos esse depoimento. Quando a Luane nasceu, ela foi desenvolvendo normal, como toda criança nessa fase, né? Até 1 ano, ela tinha pediatra que acompanhava ela e estava tudo normal, o desenvolvimento dela. Ela só não chegou a engatinhar, mas até então, muitas pessoas falam para mim que cada criança tem seu tempo. E eu fui tranquilamente, só que nesse período eu engravidei do meu filho. A Luane tinha 8 meses e meio, eu engravidei do meu filho. Só que a Luane, quando ela pegava algum objeto que ela não conhecia, ela tremia muito. A única palavra que essa menininha linda chegou a falar foi papai.
A Poliana e o marido foram orientados a procurar um neurologista. Depois de inúmeros exames, veio o resultado. A Luane tem miopatia mitocondrial. E eu saí de lá assim sem chão, né? Porque tava tudo normal até o exato momento. De repente, você vai com sua filha na médica e ela fala assim: sua filha tem um atraso e você vai ter que começar os tratamentos com ela para ver. E começou uma bateria de exames. A miopatia mitocondrial é uma doença muscular rara causada pelo enfraquecimento das mitocôndrias, que são responsáveis pela produção de energia e que faz as células do corpo funcionarem. O caso mais extremo seria minha filha ficar vegetando numa cama. E aí a médica fala: sua filha hoje ela pode ouvir, amanhã ela pode não ouvir, hoje ela pode te ver, amanhã ela pode não ver mais. Como que ela vai desenvolver, até com que idade que ela vai viver. Só que tem muitas pessoas com miopatia que cada um desenvolve de um jeito. Tem pessoas que vivem até 40 anos, tem pessoas que descobrem esse problema com 40 anos, com 30 anos. Então não tem como a medicina dizer como minha filha vai seguir. Procuro viver um dia de cada vez, procuro nem pensar no diagnóstico dela, porque é uma coisa que mexe muito comigo todos os dias. Mas assim, todo dia eu acordar e ver que ela está comigo, que ela está bem, nossa, é uma coisa muito gostosa. Porque ela é linda, ela é tudo pra mim. Ela é o sorriso mais lindo, o olhar mais lindo, o cheiro mais gostoso. Ela é tudo na minha vida. Tá vendo só como a dor não tira a esperança no coração de uma mãe que ama? Agora, diante de um diagnóstico assim, o que a gente diz, Padre Sérgio? Viver dói, né, irmão Alain? Por vezes, viver dói muito e não é pouco. E no meio disso tudo, esses testemunhos, essas realidades, pessoas que chegam, com as quais convivemos, quem é que talvez não conheça, ou você mesmo, pode ser que na sua casa você esteja passando, você esteja vivendo esse quadro também. Há uma estimativa, irmão Alain, de que cerca de 15 milhões de brasileiros tenham algum tipo de doença rara. É uma média de 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. E aquilo que, vez por outra, nos chega é uma realidade que também está presente no quadro do nosso país e que, se não chega à nossa família, chega também a outras pessoas. Inclusive no Brasil, nós temos uma data, o dia 28 de fevereiro, ele é uma data de atenção, que nos deve levar a acordar esta atenção tanto dos organismos voltados para o serviço à saúde, mas também para a sociedade como um todo, onde também nós somos chamados a nos solidarizarmos. E o que vem, eu creio, irmão Alain, como força, a gente viu isso no depoimento que a gente ouviu agora há pouco, as pequenas vitórias do dia a dia, as pequenas celebrações onde uma palavra que surgiu, uma palavra que foi capaz aquela menina de dizer, isso é uma conquista. E conquistas precisam ser celebradas. Eu creio que a lição para nós todos é exatamente isso. Você pode escolher colocar o seu olhar na dor, no problema que você está vivendo, que pode ser talvez uma doença muito grave, ou você coloca o seu olhar além daquela dor, de resgatar o potencial de vida que está presente, mesmo quando viver dói e dói tanto como é nesses casos. Onde houver desespero, que eu leve a esperança, mas que eu leve uma palavra boa, uma boa nova também, né? A mamãe ali dizia assim, Gisele, para a gente pensar, quando veio aquele diagnóstico médico, mas que diagnóstico que nós poderíamos ter da palavra de Deus numa situação dessa? Nossa, irmã Alain, eu pensei na mulher da mulher com hemorragia, né? Para ela chegar na situação em que ela vivia, já condenada pela sociedade, pelas questões dos rituais de pureza. Ela era uma mulher, ela estava em situação de impureza. E o último recurso que ela tem
é tocar no tal Nazareno, que se ouve muito falar dele e que ele cura e ele salva as pessoas. E é interessante aqui que é o último grito de socorro, é o ápice, é o recurso que ela tem nas mãos naquele momento, é tocar em Jesus. E no grego, a palavra salvar significa curar. É curar da doença física também, mas não apenas. É curar da doença que causa injustiça, da doença que exclui as pessoas. E aquela mulher é excluída. E Jesus olha para ela na sua integridade como mulher, como pessoa humana, e Jesus a reconhece como filha querida, amada por Deus, e ele abraça espiritualmente aquela mulher, né, como recurso máximo do projeto do Deus da vida, abraça e traz para si e diz para ela, né, a tua fé te salvou, quer dizer, você está curada, você faz parte desse projeto de Deus que até então era de exclusão, mas todos são acolhidos. Agora você imagina o quanto que as mulheres sofrem para poder tratar as doenças de seus filhos, e principalmente doenças raras, até chegar ao diagnóstico, né? O padre Sérgio trouxe para a gente a estimativa, né, de quantas pessoas, 15 milhões, né, padre Sérgio? Em nível mundial, quase 6% da população sofre de uma doença rara. E quando você percebe que essa raridade, ela também pode ser uma espécie, uma preocupação que poderia ser acolhida pelas políticas públicas e que nem sempre são reconhecidas, de fato as mulheres são as maiores vítimas. E o resgate que Jesus faz é para uma mulher que busca a salvação, que busca a cura. E eu acho que isso nos traz muita esperança. E você está se referindo, professora, à passagem bíblica do Evangelho de Marcos? Exatamente, irmão Alan. Marcos 5:34. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada do teu mal. Gente, que beleza, hein? Olha que palavra, olha que força. A vida tem dores. O Sérgio dizia: viver dói. Que encontro curativo esse aqui nesta noite. Por isso, reze conosco, Padre Sérgio. Irmão Alain, me permita partilhar uma vivência pessoal. Há uns tantos anos, eu tive a oportunidade de passar por um processo terapêutico, onde naquele momento a gente, através de uma ajuda, de uma regressão, você percebia o seu inconsciente, mostrava a cena que de alguma forma adoentava. E dentro dessa terapia, o inconsciente, a busca era que um próprio inconsciente, o mesmo inconsciente, que mostrava uma determinada cena que adoentava, o próprio inconsciente mostrava uma cena que curava. Então, no meio disso, orar também é você perceber assim, você lança o seu olhar sobre aquele problema que acomete a sua vida e depois você perceba qual é a cena que cura. A Gisele trouxe o caso ali da hemorroíça. A gente pode ver o caso da Cananeia, que era uma mãe que estava orando também pela sua filhinha, que estava também acometida de um mal. E quando você falou dessa questão de raridade, eu gosto de uma música que fala exatamente da raridade. A nossa vida é uma raridade. Não importa a circunstância que for, a sua vida em si é rara, porque você vive, ainda que possa doer. Por isso, Senhor, na força desta raridade, dessa graça que o Senhor comunica a cada coração, faz-nos reconhecer aquilo que o Senhor coloca no nosso coração
ao reconhecermos que toda vida é rara e toda vida é dom, ainda que sofra, ainda que exista muita dor. Olha pela saúde daqueles que estão enfermos, daqueles que estão talvez doídos, mas que esperam no Senhor. Mãe Santíssima, acompanha essas mães, acompanha esses filhos, acompanha todos aqueles que passam por alguma luta na sua saúde. Amém. Amém. Que assim seja. Por isso, Nossa Senhora é especialista da arte dos encontros com Deus. E é com Deus que a humanidade tem que se encontrar, mesmo debaixo de uma pesada cruz. Encontraremos luz, teremos respostas, a esperança vai nos fazer recomeçar sempre. Nossos dias, quando estão assim difíceis, não estamos sós, tem alguém por nós. Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se vão, inocentes vão. Seja amigo ou estranho, dói igual em mim. São Geisas, Carolinas ou Maristins. Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão. Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver. Paz, peço agora a paz. Esse grito eu não vou calar, como não calo uma oração. Paz, nós queremos paz. Quem deseja faz acontecer, não fica só esperando em vão. Paz, peço agora a paz. Esse grito eu não vou calar, como não calo uma oração. Paz, nós queremos paz. Quem deseja faz acontecer, não fica só esperando em vão. Gritos, explosões, destruição, vidas despedaçadas entre fumaças e escombros. Pessoas correm, se escondem, tentam encontrar uma direção. O caos da guerra traz uma dor sem medidas, um sentimento que dilacera e que não dá espaço para conforto. Aqueles que alimentam esses conflitos não só arrancam a paz das famílias, mas até mesmo sua humanidade. Quando tudo ao seu redor está fora de seu controle, quando não há lugar seguro, não há abrigo, também não há como garantir o futuro. Falta proteção, sobra dor. Falta acolhimento, sobra ausência. A criança que um dia brincava pelas ruas, agora conhece o vazio de viver sem a vontade de sorrir. Pior, sem a capacidade de sonhar, assim como Maria. Essas mães são testemunhas de um sofrimento que as atravessa o coração. Nossa Senhora viu seu filho sofrer, sendo zombado, rejeitado, perseguido e torturado. E mesmo diante disso, mesmo sabendo que ele era o Salvador dos homens, ela não pôde fazer nada para impedir o que estava por vir. Em uma situação de guerra,
não é diferente. No campo de batalha não tem vencedores, todos perdem, nos recorda o Santo Padre. E em meio às cidades devastadas, os olhos que restaram são daquelas que buscam desesperadamente e algo que resista. Mesmo quando tudo parece perdido, elas continuam, porque, no fundo, sua missão nunca acaba. Proteger seus filhos e, principalmente, lutar com todas as forças para garantir a eles um futuro que dê esperança. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. É a paixão de Cristo no hoje da nossa história que nós estamos refletindo no nosso programa Encontros. Que bom que você está aqui. Você encontrou a paz no canal de Nossa Senhora Aparecida. E a paz do mundo começa no seu mundo em paz. Vamos continuar conversando aqui, recebendo o Padre Sérgio Luiz, missionário redentorista, também a professora Gisele, que estão nos ajudando a refletir a partir da fé, com sensibilidade, para que possamos meditar as dores de Maria ao ver o seu filho amado. Nosso programa desta noite quer ajudar você a encontrar caminhos de paz. Vamos celebrar a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo amanhã, começando com toda a igreja o solene tríduo pascal, num desejo de que a Páscoa traga a paz para todas as nações. E agora vamos relacionar essa dor de Maria às dores que ainda atravessam famílias, especialmente aquelas que vivem o horror da guerra. Comunidades, corações, onde precisam acontecer a paz. Neste bloco, vamos relembrar estas angústias de Maria que vê o seu filho carregando a pesada cruz no caminho do Calvário. Mas também queremos falar sobre a dor da mãe que testemunha o sofrimento do seu filho. E hoje relacionamos essa dor também com a realidade de muitas mamães contemporâneas que estão ao nosso redor e enfrentam esses horrores da guerra. Maria também viveu uma triste cena assim de guerra, como mães que perderam seus filhos na infância por falta de segurança, em muitos casos onde a vida foi ameaçada. Que Nossa Senhora nos inspire a todos a lutar por um mundo pacífico, onde a gente possa ajudar a aliviar e reduzir o sofrimento dessas mães, tendo a dignidade humana, a vida preservada. Vamos acompanhar esse depoimento. Em meio ao caos dos conflitos armados, milhões de mães vivem o drama de proteger seus filhos da violência. Segundo a ONU, cerca de 43 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas devido a guerras e perseguições nos últimos anos. Entre elas, muitas mulheres que, além de mães, se tornam refugiadas, enfermeiras, líderes e protetoras de seus lares destruídos. Na Síria, na Ucrânia, no Sudão e em tantas outras regiões em conflitos, mães enfrentam a fome, a incerteza e o luto. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF,
mais de 13 mil crianças foram mortas ou mutiladas em zonas de guerra nos últimos 5 anos. Um número que escancara o sofrimento dessas famílias. Mas, mesmo diante da dor, há esperança. Organizações humanitárias trabalham para oferecer apoio, alimento e segurança a essas mulheres e seus filhos. Pequenos gestos que aliviam o peso da cruz que essas mães carregam diariamente. Que este tempo de reflexão nos ajude a olhar com compaixão para essas mães que vivem seu próprio calvário, mas que, como Maria, seguem firmes ao lado de seus filhos, na esperança de dias melhores. Esses conflitos, essas dores, ainda hoje, situações assim de guerra, estão fazendo dessas mães também mãe das dores, não é, Padre Sérgio? Talvez seja uma das maiores dores, né? Eu creio que é algo que nós homens, nós podemos imaginar até pelo nosso ministério, né, de homens consagrados, irmão Alain, mas só a mulher é que pode saber o que é isso, né? E nós corremos o risco de nos sentarmos confortavelmente no sofá da nossa casa, assistirmos um telejornal ou manipularmos o nosso celular, passando rapidamente as imagens e que podem parecer muito distantes, mas que estão presentes e vitimam milhões e milhões de pessoas. No mundo, segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, são cerca de 120 conflitos armados que nesse momento estão acontecendo. Nós, na matéria que ouvimos, ouvimos ali alguns desses relatos, mas eles são muito maiores. Sobretudo na África, que não tomam muito conta dos nossos telejornais, dos noticiários, mas onde milhares e milhares de pessoas são mortas anualmente. E, sobretudo, isso atinge os pobres, os mais indefesos, aqueles que não apenas são vítimas diretamente, mas que têm que se tornar, por vezes, refugiados, né? E esse problema todo que a gente tem vivido no nosso mundo. Agora, uma guerra que não é uma guerra só em relação, e desses conflitos, a grande maioria, inclusive, se fala que não são conflitos internacionais. A gente vê esse conflito ali entre palestinos e israelenses, ou na Ucrânia e a Rússia, mas são conflitos de guerras civis, onde ali dentro do próprio país, esses grupos armados, eles se multiplicam. E o que falar então da violência urbana, né? Eu mesmo, infelizmente, muitas pessoas, quando pensam no Rio de Janeiro, essa cidade que realmente é maravilhosa, mas algumas pessoas temem até ir ao Rio por conta da violência urbana, que ali também está presente, mas é sempre um olhar de paz. E aí, irmão Alain, eu creio que nós somos desafiados a pensar assim: nós vivemos e promovemos uma cultura de paz. Se isso não toma conta, se eu não participo diretamente de um conflito, mas as minhas palavras, a minha forma de olhar o outro, de lidar com o outro, é uma forma beligerante, é uma forma que acirra os conflitos, ou eu tenho palavras, eu tenho um olhar, eu favoreço essa cultura de paz nos lugares onde eu estou, a começar na minha comunidade, a começar na minha família também. E a palavra de Deus nos ajuda nessa cultura da paz, professora Gisele? Com certeza, irmão Alain. O Antigo Testamento, o tempo inteiro, a gente encontra inúmeros relatos de conflitos. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: a guerra, ela não é a ausência de paz apenas, né? A guerra, ela é a ausência de justiça, né? A guerra é a ausência de direitos humanos. E obviamente que as mulheres, elas estão ali na base fundamental, e a gente começou
né, o programa falando dessas mulheres que são fortes o suficiente, mas que ao mesmo tempo elas gritam por socorro e gritam por justiça. No livro das Lamentações, como o próprio nome nos diz, né, lamento, ele nos apresenta de maneira poética e teológica situações de mulheres que perdem os seus filhos, que perdem os seus maridos, que perdem as suas casas por conta dos conflitos. E não só a guerra armada, mas a guerra da fome, a guerra da injustiça, a guerra de direitos básicos e fundamentais. E essas mulheres que amamentam os seus filhos como um único recurso para mantê-los vivos. E daí a gente vai percebendo que todas essas situações em que as nossas mulheres vão enfrentando ao longo da história humana e que chegam também no movimento de Jesus e que Jesus acolhe, como o caso de vários relatos, de várias passagens, onde as mulheres são sempre muito bem-vindas, onde as mulheres são discípulas, são protagonistas da ressurreição, e tantos episódios bonitos e relatos que a gente tem. Vamos celebrar no domingo de Páscoa essa passagem. A gente se sente, de alguma maneira, privilegiada e protegida pelo projeto de Jesus, pelo projeto do Reino de Deus. E eu acho que vai respingando doses de esperança, doses de sabedoria que nos fazem acreditar que um mundo não totalmente sem guerra, porque isso não vai acontecer, mas um mundo em que as mulheres deem conta de sobreviver e de superar os conflitos, não se calando em hipótese nenhuma, não sendo silenciada, como é o caso da violência doméstica, como é o caso do feminicídio, não sendo assassinadas e perdendo a sua vida, porque simplesmente parte da sociedade nos ignora e não nos veem como protagonista do reino de Deus, daquilo que Jesus quer de nós, da maneira mais profunda possível. E hoje, né, nessa quarta-feira, eu acho que o convite para todas nós mulheres e para todas as mães que estão em casa, eu acho que é esse: nos sentirmos privilegiadas e acolhidas por esse reino e não desistirmos disso. E esse reino de Deus é o reino da vida, é o reino da paz. Que palavra, que passagem bíblica você compartilha conosco para ilustrar esse momento, essa nossa oração? E o trecho bíblico é justamente Lamentações 2, 11 e 12. Meus olhos se consomem em lágrimas. Crianças e lactentes desfalecem pelas ruas da cidade. Dizem às suas mães: onde há pão e vinho? Enquanto desfalecem como feridos nas ruas da cidade. Padre Sérgio, reze conosco, porque eu tenho certeza assim que o que a sociedade precisa aprender, todos nós, e a guerra começa com pequenas situações assim de conflitos, é aquilo que o Papa pediu nesse ano também, no Dia Mundial da Paz, é a gente desarmar o coração. E nós agora, recentemente, irmão Alain, nós tivemos o evangelho também do domingo, agora durante a quaresma, que nos apresentou uma atitude de condenação, de conflito, de morte, quando aquelas pessoas estavam prestes a apedrejar aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, e todas as pedras que de repente até mesmo você tem armado, aquilo que está no seu coração, que está na sua vida, que às vezes a gente tem lançado até mesmo uns aos outros dentro de casa, deixa cair, porque a cena que pacifica, a cena que cura é a pedra caindo ao chão. Então, Senhor, para os lares que estão em conflito, para os povos que estão em conflito em meio ao nosso mundo,
Como nós ouvimos o Papa Francisco como esse grande profeta da paz nos nossos dias, que não obstante a multiplicação dos conflitos, o Papa Francisco tem se erguido sempre como uma palavra profética para proclamar a paz, que essa paz, o Senhor que é o Rei da paz, e que nos deste numa revelação de Maria Santíssima como Rainha da paz, que essa paz, Senhor, venha aos nossos lares, essa paz venha aos corações, e o Senhor ajude a desarmar aqueles que estão com seus corações armados. E por que estão armados? Porque estão feridos, porque só fere aquele que está ferido. Por isso também, aqueles corações que porventura estejam feridos, com a tua cura, com o teu bálsamo, vem curar essas feridas, vem desarmar os corações e vem ajudar a nossa humanidade a conhecer dias de mais harmonia, de mais respeito e de mais paz para todos. Amém. Amém. Quem tem um coração de pedra vai sempre apedrejar, desarmar o coração. Como é bonita a mão de quem conduz a bandeira da paz. O peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe para compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraca, ferida. O teu olhar me mostra o amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver, que o Calvário me ensinará a viver. A dor do luto é estranha, diferente de qualquer outra, e ao contrário do que se possa imaginar, ela não é apenas emocional, mas também física. É como se o corpo inteiro estivesse se lamentando a perda. O peito fica apertado, a respiração fica curta e os olhos não conseguem evitar as lágrimas. As lembranças, que há um tempo eram motivo de alegria, agora se tornam tortura e trazem à mente momentos que já não se pode mais viver. Cada história é única, mas a dor dessa perda é universal. Ele não tem hora, lugar ou razão. Volta sem avisar no meio de um dia comum, de uma conversa simples. A tristeza causada pela morte afeta todos os aspectos da vida, ao mesmo tempo que nos leva para um passado que faz falta.
ela nos desconecta de tudo ao nosso redor. O mundo parece seguir seu curso, mas a paralisia toma conta daqueles que perderam alguém. A sensação de fraqueza diante da morte de um filho une toda a mãe que passou por isso. A experiência de Maria, ela, como tantas outras, também experimentou o vazio, a saudade, a confusão, o lamento e muitas vezes o silêncio que vem dessa dor. O luto não vai embora, não desaparece, mas se aprende a carregá-lo. E essas mães, embora marcadas pela dor, são também símbolo de que o amor que nunca morre. Afinal, saber viver essa dor não é esquecer. E mesmo com a ausência, manter viva a memória do que fomos, do que tivemos, e assim resignar o que agora somos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. O Calvário nos ensina a viver e a serenidade de Maria nos ajuda a entender as cruzes e crises da nossa vida. O programa Encontros é a solidariedade de Maria com tantas Marias nos dias de hoje. E agora, nesse último bloco do nosso programa, nós queremos conversar e lembrar das mães que perderam seus filhos. Maria na cruz perdeu Jesus, mas não perdeu a paz. Por isso você, querida mamãe, tenha a fé de Maria. Imaginemos aquela dor naquele momento em que Maria se encosta à pedra que fechou a entrada do sepulcro. Nós sabemos como é dura uma despedida. Que hora mais triste a saída de um enterro. Ali, Maria reza, chora, mas a fé no Deus da vida traz paz, serenidade, possibilita-lhe olhar para além da cruz, para além do túmulo, porque há em seu coração a certeza de que o amor vencerá e de que a vida triunfará sobre a morte. Por isso vamos ouvir relatos de mães que perderam seus filhos. No dia que aconteceu o acidente, ele estava trabalhando, estava vindo embora para casa. Meu marido ligou para ele para conversar com ele e pediu para ele encomendar uma pizza para as crianças que a gente ia sair. E daí ele estava vindo. Só que daí passou meia hora. A namorada dele, a Mariana, foi para minha casa, passou uma hora, nada dele ligar, e nós conversando com a Mariana falou, não. Aí Osmar sentiu um aperto no coração, ele falou, Delma, aconteceu alguma coisa com o Sérgio. Põe o sapato, já estava pronto, põe o sapato e vamos atrás dele. Eu falei, e eu não entendi nada, falei, como assim? Não, põe o sapato e vamos atrás dele. Aí pegamos a Mariana e falou assim, eu vou com vocês. Aí entramos no carro e fomos. Quando nós passamos o viaduto de Roseiro, quando nós entramos na Dutra, estava cheio de ambulância, carro da polícia rodoviária lotado. Aí nessa hora eu entendi o que o Osmar estava falando para mim. Eu comecei a gritar dentro do carro. Eu falei assim, é o Sérgio, falei para ele. Ele falou, calma, calma, calma. Falei, não, para no acostamento que eu quero descer. Aí ele parou, eu com a Mariana atravessamos a Dutra correndo, nós duas. E daí eu correndo, só que ela correu na minha frente. Daí contaram para ela, ela voltou atrás de mim, ela falou, Delma, não é o Sérgio não, é um tal de Lucas de Aparecida, vamos voltar para trás. Eu falei, não.
Eu peguei, corri e fui até o policial. Daí o policial mostrou o celular dele para mim. Ele falou, esse aqui é seu filho? Aí eu já perdi meio assim um rumo. Eu falei, não sei. Daí ele mostrou o documento, ele falou assim, é seu filho? Eu falei, não sei. Daí eu já perdi o sentido, sabe? Já não passei perto do corpo dele assim e não vi que era ele. Aí eu perdi já o sentido, já levaram eu para ambulância. Aí o Osmar já chegou e falou, Delma, é o Sérgio, ele faleceu. Calma. Nossa Senhora. Daí foi assim um transtorno para nós, porque quando que você vai pensar que vai acontecer um negócio desse na sua vida? E um rapaz tão novo, voltando do serviço. Eu falo que até hoje ainda tenho meu luto. Eu não consigo ainda assim. Eu vejo foto, eu choro, eu falo, eu quero chorar, que é normal, né? Porque eu sinto saudade. Mas eu sei que ele está bem melhor que eu, isso daí eu tenho certeza. Você fala assim, meu Deus, eu tenho que ser forte, Tenho muita devoção em Nossa Senhora, porque ela é uma mãe guerreira. E eu acho assim que toda mãe que perde um filho é guerreira, é superadora, é batalhadora mesmo. A senhora também sofreu, também perdeu seu filho. Foi bem pior, foi na cruz, foi devagarzinho. Ele está no céu, eu não tenho dúvida que ele está no céu. Que testemunho, hein? Que história. Acredito que é bem isso, não, Padre Sérgio? Quando a vida dá sinais de cansaço no amor, ameaça ir em direção do desânimo e com tantos outros desencontros, é hora de olhar para Nossa Senhora. Eu acho, irmão Alain, que de alguma forma, se não todos, quase todos temos uma história de alguém ligado à nossa família ou conhecido que tenha passado por uma perda assim. E certamente a dor de uma mãe que perde um filho é maior até, porque até na ordem mesmo da vida, né, é natural que as gerações se sucedam e a mãe vendo o seu filho partir, isso é de cortar o coração. Isso me recorda um dos momentos que mais me marcaram na minha história. Minha avó, já há bastante tempo, perdeu um dos filhos, relativamente jovem ainda. E me recordo no momento do velório do meu tio. Eu era um adolescente na época. Minha avó chorava serenamente, mas os filhos, né, preocupados até com a dor dela, queriam dar um pequeno calmante para ela tomar, mas ela não quis. E eu me lembro de uma frase que ela disse assim: o meu filho morreu, eu quero chorar. Então isso me marcou muito na minha vida, a sobriedade, a fortaleza que ela teve diante dessa dor. E isso me faz lembrar, certamente a Gisele talvez traga algumas ilustrações bíblicas até mais amplas, né, como conhecedora que é de fato, mas até mesmo pensando um pouco esse tema, eu fui olhar e descobri uma outra mulher pouco conhecida na Bíblia, que também tem um nome pouco conhecido, que é Resfa, diz aqui a Bíblia. Ela era concubina do rei Saul, e foi numa época depois do Saul, com Saul ela teve 2 filhos. E depois que Saul e Jonatas morreram, na época do rei Davi, os Gabaonitas, que foram 3 anos sem chuva ali em Israel, e os Gabaonitas exigiram vidas em troco daquela morte que havia. E mandaram matar 7 dos herdeiros de Saul.
e 2 foram filhos da Resfa. E o texto bíblico lá em 2 Samuel, no capítulo 21, versículo 10, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10, fala que eles, inclusive, deixaram aqueles corpos para que fossem consumidos pelos pássaros, pelo tempo. E o que fez essa mãe, a Resfa? Ela, durante meses, porque foram impedidos até de recolher os corpos, Resfa, ela debruçou-se sobre os seus filhos mortos, para evitar que os pássaros ali, enfim, bicassem os seus filhos. Mas essa cena forte dessa mulher debruçada sobre os seus filhos, que era ao mesmo tempo um debruçar-se de dor, mas ao mesmo tempo um debruçar-se de entrega. O luto faz isso. Ele é um debruçar-se de dor, mas cheio de sobriedade, cheio de fortaleza. E eu creio, irmão Alain e Gisele, que talvez sejam 2 palavras fortes para a gente também levar desse momento diante dessas mulheres, dessas mães que perdem os seus filhos de muitas formas. Uma sobriedade, onde a dor está presente, mas não desespero. E uma sobriedade que as faz ir adiante e não se lançarem no vazio. Interessante esses 2 termos, e foi o que eu percebi no relato da mamãe, né? Essa sobriedade, essa serenidade, o olhar para Nossa Senhora, mas a força que pode nos trazer a palavra de Deus no momento desse, né, professora Gisele? De fato, o relato, o testemunho dela é impactante, né? Eu fiquei emocionada, assim, com a capacidade que ela teve de superar, claro, entendeu a morte do filho, sente saudade, mas tem dentro de si uma fé que é inexplicável, né? De entender que o filho está bem, está numa situação melhor, e você vê que há serenidade, né? Na fala dela, porque a saudade não é esquecer, né? Eu lembro que uma vez, conversando informalmente com a minha mãe perdeu um bebê assim que nasceu, e ela falou: eu nunca esqueci, aliás, eu não esqueço nenhum dia, todos os dias eu lembro. E olha que foi um bebê, um recém-nascido, que ela não teve contato com ele, ela gerou, né? Mas ali, quando nasceu, ao nascer, ele já não estava mais com ela, enfim. Mas as mães têm essa questão, né, de amar demais, mas também tem essa força, essa entranha maior que supera. Quando Jesus, no Evangelho, a mulher chora, né, pelo seu filho que está morto, Jesus entende a dor profunda daquela mulher e ele toca naquela pessoa que já está morta e ele ressuscita, né? Aquele filho morto torna a viver, e é a alegria primordial daquela mãe que estava em estado de sofrimento. E lógico que aqui tem a morte física, mas também tem o ressuscitamento, né? Ele ressuscita para um amor maior, para mostrar para o mundo, para mostrar para a sociedade de então, com profundas crises existenciais em todos os níveis do Império Romano naquele período, de que há vida além da morte, que há vida além da injustiça, que há vida além de todas essas dores que nós testemunhamos, né, durante o programa. Porque todas as mães, em todas as situações de dores que a gente refletiu, em algumas situações elas perderam os seus filhos, mas em todas as situações elas superaram de alguma maneira. Pode ser que não tenha sido a morte física, mas elas superaram a morte da própria dor, né? E eu acho que é isso que esse momento de reflexão nos ajuda e nos provoca, né? Que a gente nunca perca a capacidade de superar a dor, a vida além da dor. E certamente fizeram essa superação à luz da palavra de Deus, com devoção a Nossa Senhora,
É o que diz nosso pai fundador: o verdadeiro devoto de Maria jamais se perde. Por isso nós estamos aqui nesse encontro de oração, nesse encontro de bênção nesta noite. E você se refere a qual texto da palavra, professora? A Lucas 7, 13 e 15. Ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse: não chores. E aproximando-se, tocou o esquife. Então o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Olhando para a mãe, Maria, a bendita Senhora das Dores, vamos pedir a graça de imitá-la. Ela estava de pé junto da cruz, nos conta também o Evangelho. Permanecer de pé, meu irmão e minha irmã, nas provações, nas cruzes, no câncer, nos sofrimentos, nas desgraças familiares, em tantas dores que hoje aqui nós estamos compartilhando, ouvindo, testemunhando, e nós somos solidários. Querida mamãe, querida mulher, e todos nós permaneçamos de pé. Essa palavra, essa bênção que a gente quer deixar, né, Sérgio? Há uma rabina francesa chamada Delphine Horville. Ela diz que no hebraico existe um termo que fala em especial ao pai e à mãe que perdeu um filho, que as línguas latinas não têm. Em hebraico é shakul, segundo eu li. E ela escreve assim: olha, um pai, uma mãe é um galho cortado, enlutado, é um galho cortado do fruto, ou um cacho de onde foram colhidas as uvas. A seiva circula pelo galho, mas não tem para onde ir. E o botão seca, porque um pedaço da sua vida o abandonou. Então, se você passou por essa experiência, mas até mesmo a vida, como aqui se fala então do cacho de uvas, da oliveira, mas vamos pensar nessas podas que a vida às vezes nos traz. Mas se a vida nos traz essas podas, e esse é um termo, irmão Alain e Gisele, segundo eu li, que é tirado do reino vegetal. Diante das podas, quando vem a poda, vem o crescimento. A poda nunca é o final, a poda é a transição. A sua dor, a sua perda não é o final da sua história. Por isso, Senhor, onde as podas chegaram, onde as dores chegaram, onde pareceu que aquele ramo, aquele fruto foi cortado e que a vida não haveria mais como brotar, que o Senhor possa levar a força do amor, que o Senhor possa fazer como a árvore que no determinado momento, no momento certo, ela começa a brotar. Sim, a vida possa vir e possa triunfar. Como tu, ó mãe, foste testemunha disso. A dor da morte de Jesus esteve ali presente, mas a ressurreição fez com que a vida renascesse. Vem trazer, ó Mãe Santíssima, essa esperança de um novo broto, de um renovo na vida de todos aqueles que passaram por algum tipo de perda em suas vidas. Amém. Amém. E é nessa força do amor, conservando aquela esperança que Maria também tinha no coração, que nós queremos agradecer toda a nossa equipe por esse programa, você, querido devoto de Nossa Senhora, telespectador amigo da TV Aparecida, pelo carinho da sua audiência. Continue na nossa sintonia. Amanhã começamos o grande Tríduo Pascal. Você acompanha as celebrações ao vivo, direto aqui do Santuário Nacional de Aparecida. Obrigado aos nossos músicos, todos cantores, instrumentistas, pensa da nossa banda da TV Aparecida. Obrigado, Juliana, Elivelton, Silvio, Elaine. Obrigado, Padre Sérgio.
por essa presença. Obrigado, professora Gisele. Obrigado, você aí de casa. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Boa noite. Nossa Senhora das dores de todos nós, rogai, rogai a Jesus, que venha nos libertar. Nossa Senhora das dores de todos nós, rogai, rogai a Jesus, que venha nos libertar. Rogai pelas dores geradas por nossos próprios pecados, rogai pelas dores causadas por quem não teme pecar. Nossa Senhora das dores de todos nós, rogai, rogai a Jesus, que venha nos libertar. Nossa Senhora